Queridos, é um tempo que eu e você devemos mergulhar em Deus. Algo que eu quero incentivar você: invista mais na sua vida de oração. Invista mais na sua vida de leitura da palavra de Deus. Invista mais em buscar conhecer a Deus, a orar em línguas. Talvez você um dia orou em línguas e depois não exercitou mais esse dom. Use esse dom. Mas o Senhor quer mover de uma forma extraordinária. E todos os dias. Eu ouvi um testemunho essa semana. É impressionante, mas como Deus faz. A pessoa está aqui, mas eu não vou citar o nome dela. Essa pessoa trabalha na casa de algumas famílias. E antes dela chegar nas casas, ela fica dizendo: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça nessa casa? E ela segue a ordem do Espírito Santo. E isso tem impactado a vida das pessoas onde ela presta serviço. Ela diz: o que você tem? Eu não pedi para você isso, mas você fez, e alguma coisa cada vez que você entra aqui na minha casa, acontece alguma coisa diferente, está diferente, alguma coisa acontece. Amados, Deus quer usar você onde você está. Amados, não somente onde num templo, aqui é 4 paredes de concreto, mas Deus quer usar você onde você está inserido. É ali o lugar que Deus quer usar você. Mas Deus chama você para ser sal e luz. Diga à pessoa que está do seu lado: você foi chamado para ser sal, para ser luz, aonde você estiver. Deus chama você para isso. E você não precisa fazer nada de extraordinário, além daquilo que você já sabe fazer. Mas faça. Deixe Deus usar a sua vida de uma forma muito especial. Ele quer usar você. Porque Ele ama pessoas, Ele quer usar a sua vida para demonstrar o amor dEle para outras pessoas. Amém? Então, eu quero começar. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. 2 Reis, capítulo de número 4, ou o seu aplicativo, o seu tablet, o seu Android, o seu iOS, não importa. O título da minha mensagem nessa noite é O Agir de Deus. Diga assim: o agir de Deus. Se eu não abrir a minha também não funciona. Está aqui. 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Na semana passada eu fiz uma menção muito rápida desse texto, mas é preciso eu e você voltarmos a atenção a ele e aprendermos algumas coisas muito extraordinárias acerca do agir de Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor Jesus, obrigado porque Tu estás aqui. Eu peço a Ti, Espírito Santo, vem trazer entendimento desse texto, revelação da Tua palavra. Senhor, que não sejamos somente aqueles que ouvem, mas aqueles que, Senhor, desejam compreender as Tuas verdades espirituais e colocá-las em prática nas nossas vidas. Senhor, uma vez mais eu declaro
que nesse lugar somente o Espírito Santo do Senhor tem liberdade. Eu declaro cada pensamento cativo na presença do Senhor. Eu declaro que haja paz, seu coração se aquiete agora, em o nome de Jesus. Espírito Santo, vai movendo. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, meus irmãos precisam de Ti. Vem, Espírito Santo. Vem de uma forma muito especial, falar conosco nessa noite. Obrigado, Senhor. Amém. Esse texto nos ensina muito sobre o agir de Deus. Como Deus age, como Deus se move em nós, como Deus se move para nós, em favor das nossas coisas, e como Deus se move através de nós. Eu e você precisamos entender, aprender com a palavra de Deus sobre o agir invisível de Deus. Como Deus age, como eu acesso o mover de Deus, como se dá o mover de Deus, como se dá a interação homem e Deus, como Deus interage, o que Deus espera de nós, o que devemos fazer, e como deve ser o meu proceder depois que eu obtive vitória, depois que eu logrei êxito, depois que eu alcancei aquilo que eu tanto queria. O texto nos traz uma série de informações e de verdades extraordinárias para as nossas vidas. Amém? Então, o primeiro ponto da minha mensagem nessa noite é uma situação difícil. Essa viúva estava numa situação difícil. A Bíblia diz que ela se tornou viúva e de repente vem um credor e vem cobrar a dívida do seu marido, do marido morto, e quer levar os seus filhos como escravo para lhe pagar a dívida. Uma situação difícil. E eu e você, periodicamente, estamos em situações difíceis, estamos em situações delicadas. Nós vemos, às vezes estamos ali embrenhados em alguma dificuldade. Mas as dificuldades têm 3 origens. A situação difícil, ela tem 3 origens. A primeira origem, que responde por aproximadamente 80% das situações difíceis, chama-se eu. Diga assim, eu. Mas eu e você somos especialistas em criar situações difíceis, delicadas e complicadas para as nossas vidas. Nós somos especialistas nisso. Se você for fazer uma análise bastante sincera, sem terceirizar a responsabilidade, você vai perceber que grande parte das suas dificuldades foi você mesmo que criou. Ou dificuldades com terceiros, situação econômica, familiar, são dificuldades que eu e você criamos. E nós nos metemos em situações difíceis. Na desculpa, na grande maioria, nossa. Mas se eu e você entendermos isso, você vai ficar mais esperto na hora de tomar decisões. Por quê? Você não fica aflito depois de um tempo, de uma decisão equivocada que você tomou? Eu não devia ter feito esse negócio. Quem se meteu nesse negócio? Diga assim, muá. Eu me meti. O segundo criador de situações difíceis são circunstâncias fora do nosso controle. Situações cuja qual eu e você não temos o controle. Situação econômica, situação às vezes de pessoas, situações que nós não temos o controle, que acontecem e nós não demos, de repente nos vemos numa situação difícil, por situações que nós não tínhamos o controle, como prever, como controlar. E o terceiro aspecto, a terceira causa de situações difíceis é Satanás e seus demônios. Satanás e seus demônios. Eu ia contar uma história, mas eu vou passar batido. Mas o Espírito Santo está mandando eu contar. Me perdoa, minha flor.
Deixa eu contar uma historinha que aconteceu esses dias lá em casa. Para ver que nem sempre tudo é o diabo. Contou? Não contou, né? Há uns tempos atrás, Raquel já testemunhou, que ela já comentou quando ela ministrou, que o carro dela estragou. Estragou e estragou. E quem conhece a minha esposa, mas a minha esposa, ela é forte, é guerreira. Guerreira, só Jesus sabe. Guerreira. E de repente, mas Deus operou de forma extraordinária, o carro foi consertado, aleluia. Mas Deus usa os seus anjos de uma forma extraordinária. Mas, passou 2 dias, ela lá, como toda excelente dona de casa, extraordinária, que a Raquel tem umas 5, 6 funções, é extraordinário que ela faz. Daí, a máquina de lavar começou a fazer um barulho estranho. Começou a fazer um barulho esquisito, e ela já estava indignada com relação ao carro. E eu moro no 8º andar, e da janela da cozinha e da área de serviço, dá uns 3 metros para a área de serviço e a cozinha do outro apartamento. E essa mulher, como é uma guerreira, se prostra em cima da máquina de lavar. Diabo larga, e ela orou tudo o que sabia. Larga, não aceito, eu não aceito, e sai, e ficou chutando, não chutou, né? Mas sabe, chutou um cubinga. E orou alto. De repente ela olha, está o vizinho lá estava na área de serviço, com o olho arregalado. Daí ela sai, dá 10 minutos, estava o vizinho, falando alto, falando com o síndico. Como é que pode? Eu pagando um condomínio desse valor e está faltando água de novo. A máquina não estava funcionando porque não tinha água. Mas olha só. Nem sempre o diabo é o culpado. Nem sempre ele é o culpado. Mas a minha esposa, ela aprendeu. Sabe, vou primeiro chutar o capeta, sai daqui, e depois vai ver as outras coisas. Mas nós temos que aprender quem é o nosso inimigo. E às vezes é o diabo. Dessa vez não foi ele. Sabe, eu estava lutando, pelo menos ele descobriu qual era o problema. Amados, aí você temos que entender as situações difíceis. E perceber que grande parte das situações, o responsável sou eu e você, de nos colocarmos em situações difíceis, nos colocarmos em situações delicadas. Nós somos responsáveis. Então nós temos que entender isso. Depois vem as circunstâncias fora do nosso controle, tem o diabo e seus demônios, situações difíceis que acontecem, amados. As situações difíceis estão no nosso dia a dia. Mas o que eu e você devemos fazer com essas situações? Número 2, busque a Deus. Diga assim, busque a Deus. Mas uma excelente característica que eu e você devemos ter é a humildade, diga assim, humildade, de buscar ajuda em Deus. Humildade. Você está numa situação difícil, complicada, mas busque ajuda em Deus. Como? Pastor, como é que eu faço esse negócio? Em primeiro lugar, oração e leitura bíblica. Mas vai orar. Oração. Medite na palavra de Deus. Grande parte dos seus problemas, das suas dificuldades, você resolve com conselhos que estão na palavra de Deus. Tudo aquilo que você precisa para a vida e para a piedade está aqui na palavra de Deus. Você tem problemas de relacionamento interpessoal? Leia Provérbios, amados. Provérbios vai se ensinar a se relacionar com as pessoas de uma forma incrível. Leia a palavra de Deus. Um dos textos que diz, a palavra de Deus diz que a palavra branda acalma a ira, e a palavra dura suscita a ira.
Só esse texto você já pode sair daqui, escrever isso aqui. Quantas confusões você já se meteu por ter dado uma palavra atravessada para alguém? Vai na palavra de Deus, busque a Deus. Em segundo lugar, busque a direção do Espírito Santo. O que fazer? Como fazer? Espírito Santo, me ajuda. A Bíblia diz que Ele é o Consolador. Consolador. Busque direção dEle. E em terceiro lugar, busque ajuda, busque submissão, submeta-se a um homem de Deus. Essa viúva, ela foi até Eliseu, um homem de Deus, um profeta, e disse: a minha situação é essa. Mas muitas vezes eu e você, nós não encontramos luz, nós não encontramos direção. Vai falar com alguém, se submeta a alguém, peça conselho a alguém. Mas eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que abrir a minha vida. É melhor abrir a sua vida hoje do que acabar no inferno. O que você prefere? Mas esse conselho desse homem de Deus fez com que essa mulher não perdesse os seus 2 filhos. Foi ou não foi um bom conselho? Foi. Busque a Deus. Ore, leia a palavra, busque a direção do Espírito Santo e se submeta a alguém. Se submeta. Mas é importante, porque muitas vezes você fica lutando, andando em círculos, e precisa às vezes que alguém simplesmente te dê uma direção. Faça assim. E resolve, a coisa caminha. Eu vou contar um outro testemunho, eu vou expor o Flávio. Alguns anos atrás, quando o Flávio era bem magrinho, esses dias eu vi uma foto dele. Ele estava casado, fazia alguns anos. E ele disse: eu preciso fazer minha faculdade. Quando queria fazer o teu curso universitário? Que curso eu vou fazer? Posso falar para mim? Mas olha só, dele queria, casado, já com família. Ele queria fazer o curso de oceanografia. Você é joia, que oceanografia, etc. Eu vou trabalhar na Petrobras, ficar 6 meses na plataforma, depois eu volto e não sei o quê, vou estudar no mar. Eu disse: Flávio, volta para a terra. Eu disse: senão isso não te pertence mais. Olha a sua realidade assim. Sabe, falando que assim, com muita graça, com muita calma, assim, mostrei alguns pontos. Assim. Escolha entre esses 2 caminhos. Mas só pondere acerca daquilo, de algumas coisas que eu mostrei para ele. E ele foi, ele olhou, eu vou fazer outro curso. Daí ele foi fazer o curso de administração em comércio exterior, não é fato? Administração em comércio exterior, hoje ele é administrador, professor universitário, um excelente professor, melhor professor do Paulo Alpex aqui de Joinville, possivelmente um dos melhores da rede Uniaselv. Vai ser muito honrado ainda, vai vendo. Mas ele ia entrar por um caminho difícil. Essa semana uma pessoa me procura, tecnologia, etc., manda um recado para mim no Facebook: pastor, estou pensando assim, o que o pastor acha? Eu falei, eu não respondi nada. Eu só perguntei: olha, alguns dias atrás você me falou isso, mais isso, e mais isso. O que mudou desses dias para cá? Só falei isso. Pensei daqui a resposta que a pessoa mesmo tinha me dado. Depois ele mandou a resposta, é verdade. Situações onde que, quando eu abro, quando me submeto a alguém, me ajuda a não errar, ou errar menos. Você compreende isso? O terceiro aspecto: siga o conselho, obedeça. Olha só o que diz o versículo 2, aqui de 2 Reis, capítulo 4. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos, vai pedir vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas.
Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Mas algumas coisas que eu e você precisamos saber sobre obediência. Algumas coisas. Eliseu, a viúva foi até Eliseu, e Eliseu diz, faça assim. Talvez você às vezes está lendo, buscando uma direção, e a palavra de Deus fala algo para você. Ou alguém chega para você e diz, olha, a palavra de Deus diz isso. Uma direção. E às vezes eu e você, nós temos um entendimento equivocado acerca de obediência. Equivocado e bastante equivocado. Amado, saiba de uma coisa. Deus não precisa da sua obediência para ser Deus. Ele é Deus. Parece tão óbvio, mas não é. Às vezes eu e você diz, eu tenho que obedecer mesmo por causa de Deus. Não, por que por causa de Deus? Não muda nada em Deus ser Deus por você obedecer ou não. Deus continua sendo Deus. Mas Deus não depende para ser Deus da sua obediência. E Ele continua governando todo o universo no seu alto e sublime trono. Independente se você obedecer ou não obedecer. Amém? O único beneficiário da obediência é você. Mas o único beneficiário da obediência é você. Por quê? Quem está com problemas? É Deus ou é você? Quem está com problemas? Eu. Mas não muda um pouquinho, às vezes, amados, nós queremos, eu vou obedecer por causa que Deus pediu. Não. Você vai obedecer porque você vai ser abençoado em função disso. Amados, o único beneficiário da obediência é você. Deus não é beneficiário em nada com a sua obediência. Consegue compreender? Às vezes eu e você, nós pensamos que a minha obediência vai mudar Deus. Nós não mudamos Deus. Você compreende isso, amados? Diga ao senhor que está, você está compreendendo? Amados, a obediência é benefício para a minha vida. O único beneficiário da obediência é você mesmo. Você se beneficia da obediência. Você é abençoado com a obediência. Amém? Claro isso? Certo? Então não terceirize. Eu vou fazer por causa de Deus. Não, vou fazer por minha causa. Amado. Fique ligado, fique esperto. A obediência sempre é a melhor escolha. Porque você vai ser abençoado. Abençoado no seguinte sentido, porque a direção de Deus sempre vai dar certo. Amém? O terceiro aspecto aqui da obediência, Deus sempre me pedirá para obedecer com aquilo que eu tenho. Eu gosto muito da pergunta de Eliseu. Eliseu chega para a viúva e diz, o que é que você tem em casa? A tua serva não tem nada além do que um pouquinho de azeite. Serve. Tá bom, através disso eu faço um milagre. Mas Deus não pede de você aquilo que você não pode fazer. Diga assim, Deus jamais vai pedir de mim aquilo que eu não sou capaz de fazer ou que eu não tenho sob o meu domínio. Mas Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é amoroso, Ele não vai dizer para você não fazer aquilo que você não consegue. Talvez você nunca fez, mas que você consegue, você consegue. Você entende essa diferença? Porque Ele é fiel, Ele conhece você. Ele conhece você. Mas Deus, Ele ama você. E quando Ele te pede algo, quando Ele te dá uma direção, você vai fazer com algo que está a seu alcance. É interessante que quando Jesus e Pedro estão chegando numa cidade, e até lá já tinha cobrador de imposto, estava alguém lá cobrando imposto, e eles não tinham dinheiro. E o que era Pedro? Pedro era o quê? Qual era a profissão de Pedro, naturalmente?
Pescador. Pescador, ok? E Jesus diz o que para Pedro? Para Pedro, vai fazer um pão e dentro você vai encontrar uma moeda? Pedro era padeiro? Não. E aí diz para Pedro, Pedro, pega um anzol e lança no mar, você vai pegar um peixe. Peixe, Pedro entendia. Como fazer o anzol, como lançar o anzol, Pedro sabia como fazer. Dentro do peixe você vai encontrar uma moeda, paga um imposto para mim e para você. Jesus pediu para Pedro fazer aquilo que Pedro podia fazer. Aquilo que Pedro poderia, estava ao alcance dele. Pedro jamais, amados, ele teve uma outra experiência de jogar o anzol e para pagar imposto. Senão, mas Deus deu essa unção para nós, né? Vamos jogar um anzol e pegar para pagar imposto. Mas Jesus pediu para ele, faça aquilo que você sabe. Você deve ter um anzol aí escondidinho, guardado. Lance o anzol, você vai pegar o peixe. Ele sabia fazer isso e paga o imposto. O Senhor sempre nos pede aquilo que eu e você podemos fazer. Deus não é tremendo? Ele não é amoroso? Ele não é extraordinário? Mas é isso que Deus me pede, para mim e para você. E a obediência, amados, não é uma ação isolada, mas um conjunto de ações integradas. Vou repetir isso. A obediência não é uma ação isolada, mas um conjunto de ações integradas. A obediência, para mim e para você, precisa ser um estilo de vida. Amém? Um estilo de vida. Eu e você, nós não temos o direito de escolher o que queremos e o que não queremos obedecer. Deus não é um buffet self-service. Eu escolho o que eu quero. Não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Então, nisso aqui eu quero a bênção de Deus, nisso aqui eu ando como eu acho que devo andar. Não funciona desse jeito. Funciona por um tempo, mas chega uma hora e Deus diz, chega. Ou é tudo ou não é nada. A Bíblia nos diz em Apocalipse, diz o seguinte, ou você é frio, ou você é quente. Mas como é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porque aquele que é frio, ele tem a condição de se salvar, de decidir por andar com o Senhor, de decidir de querer Deus. Aquele que é quente, aquele que é integral, 100%, ele já está no Senhor. Aquele que está no meio do caminho, amados, esse não vai chegar a lugar nenhum, aliás, um lugar ele vai chegar. Ele vai para o inferno. Porque ou você é 100%, ou você não é nada. Mas Deus não deseja de mim e de você ações isoladas de obediência. Ele quer toda a nossa obediência. Toda a nossa obediência. Mas pastor, eu não consigo fazer isso ainda. Mas todos nós estamos aprendendo. A questão é, no meu coração precisa ter um firme propósito. Eu quero obedecer em todas as coisas. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você quer obedecer em todas as coisas? Obedeça. A pessoa que está do seu lado, obedeça. 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 O quarto aspecto. O primeiro aspecto, você está numa situação difícil. Amém? Em segundo lugar, busque a Deus. Busque a Deus. E Deus tem a solução para a sua vida. Em terceiro lugar, siga o conselho, obedeça. Quarto aspecto, seja igreja. Precisamos uns dos outros. Diga assim, uns aos outros. Mas o texto nos diz, no versículo 3, ele diz o seguinte à mulher, vá pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. Mas Deus é um Deus de relacionamento. Diga, Deus é um Deus de relacionamento. E criou o homem para ser um ser de relacionamentos. Mas Deus é assim, Deus ele quer relacionamento. E Ele quer que eu e você venhamos ter relacionamentos.
com Ele e uns com os outros. Deus é um Deus de relacionamento. E ninguém neste mundo é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Ninguém serve para ser uma ilha. Não existe a unção da ilha no reino de Deus. Não existe. Não existe, de jeito nenhum. Sabe por quê? Deus, Ele deseja que eu e você estivermos conectados. Preste atenção nisso. É muito importante. Flávio, vem aqui, Flavinho. Aqui em cima, Flávio, aqui em cima. Precisamos um dos outros. Flavinho, querido, amado, sabe? Cara, joia. Tem coisas no reino de Deus que eu não tenho e que Ele tem. E tem coisas que Ele tem, que eu tenho e Ele não tem. Como é que eu me torno completo? Tenho acesso a todas as coisas. Me relacionando com Ele. Eu aprendo com Ele, Ele me ensina. Ele aprende comigo, eu ensino a Ele. Assim nós tornamos pessoas melhores. Relacionamento. Porque eu não sei tudo, Ele não sabe tudo, você não sabe tudo. Mas à medida que nós fomos nos relacionando, aprendendo uns com os outros, nós vamos crescendo. Esses dias eu até falei aqui num culto, eu não sei o que o Flávio tem. Há umas semanas atrás, nós estávamos evangelizando no sábado à tarde, ali na pracinha de skate, e eu falei com 3 camaradas, falei com eles, mas não aconteceu nada. Deu 10 minutos, Flavinho foi lá e disse, cara, que joia, eles aceitaram Jesus. Eu olhei e digo, misericórdia, eu tenho que aprender com esse rapaz. Então, ele tem algo que eu não tenho. Amados, e não é se sentir menor em reconhecer isso. A humildade, amados, está em eu saber quem eu sou e quem Ele é. E que eu posso aprender com Ele, Ele pode aprender comigo. Isso é reino de Deus. E assim nós crescemos. Obrigado, queridos. Então eu e você não somos autossuficientes, mas para isso eu e você precisamos viver a igreja. Para isso eu e você precisamos aprender uns com os outros, se expor uns aos outros. Amém? Precisamos ser igreja, amado, desenvolva relacionamentos extraordinários. Aprenda a desenvolver relacionamentos. Não seja, eu vou usar um termo assim tranquilo, não seja cavernoso. Se relacione. Amados, sabe, se invista em relacionamentos, deposite em relacionamentos. Convide pessoas que vão na sua casa. Tem pessoas às vezes dizem o seguinte, mas ninguém me visita. Aliás, diz assim, mas ninguém me chama para ir na casa de alguém. Mas quantos você chama para ir na sua casa? Amados, é investimento, amados, relacionamento. Abra bem o seu ouvido, assim, abra bem o seu ouvido, assim. Relacionamento parte de seu investimento, e não de investimento dos outros, em primeiro lugar. Primeiro você investe em relacionamento, para depois colher relacionamento. A Bíblia diz que no reino de Deus, primeiro você dá, e depois você recebe. E se você quer dar com amor, você investe em relacionamento, sem esperar nada em troca. Porque a Bíblia diz que valor há se você serve um banquete a alguém que no dia seguinte pode te oferecer um outro banquete. Não existe bênção nenhuma nisso. Por isso, investe em relacionamento, sem esperar nada em troca. Porque daqui a pouco vai ter outras pessoas investindo em você, para se relacionar com você. Invista uns aos outros. Amém? Amados, isso é importante para nós vencermos lutas. Porque às vezes nós não sabemos o que o outro está passando, porque nós não nos relacionamos. Investimento. Terceiro lugar sobre relacionamentos. Construa pontes, não paredes.
É um termo básico usado em tudo que é treinamento corporativo. Construa pontes e não paredes. Diga a pessoa que está do seu lado: construa pontes e não paredes. O que isso significa? Facilite a vida dos outros. Abençoe. Sorria. Smiling. Sorria. Perdoe. Releve. Mas o que é isso? Passa por cima, não importa. Não dê valor àquilo que não tem valor. Amados, construa pontes. Construa pontes, não paredes. Sorria mais para as pessoas. Sabe, sorria mais. Abrace mais. Facilite mais. Sabe, ali no seu local de trabalho, amado, vocês já estão ouvindo algo bacana sobre relacionamento? Relacionamento é como um jogo de tênis, o aquecimento do jogo de tênis. Quando você está aquecendo num jogo de tênis, você não dá uma pancada para o outro lado, para o outro não pegar. Você prepara a bola para que o outro pegue com facilidade. Você prepara a bola para que ele pegue com facilidade. Você facilita a vida do outro. Você quer ter excelentes relacionamentos, facilite a vida. Mas casamento, eu não vou falar sobre casamento, mas deixa eu abrir um parênteses. Facilite a vida do seu cônjuge, não complique o meio de campo. Sabe, facilite, amém? Facilite, sorria mais, abençoe mais, perdoe mais, releve mais. Sabe, amados? Vocês estão aí? Amados, isso é igreja. Amados, na igreja, uns com os outros. Amados, facilite a vida um dos outros. Não fique cobrando, fulano não me cumprimentou, fulano isso, fulano aquilo, mas releve. Quer ver sobre uns aos outros, amados? Mais uma coisa importante. Não se esconda. Não seja avestruz. Cara, deu um problema, põe a cabeça debaixo da terra e não quer ninguém veja, e não vê ninguém, mas todo mundo está olhando, só você mesmo que não está. Seja você mesmo. Se está com um problema, assuma. Existe algo que eu e você temos que saber. E o grande problema das pessoas é que elas veem nos outros e não veem a si mesmas. Todos nós estamos em obras. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque eu ainda não sei tudo, erro, e vou errar amanhã de novo, mas estamos tentando acertar. Diga a pessoa que está ao seu lado: você está em obras. Então não se esconda, sabe, se exponha. Você vai errar? Vai. E o que você faz quando você erra? Errei, me perdoa, eu te amo. Ponto. Ponto. Amados, seja mais leve, seja mais tranquilo. Amém, queridos? Amados, assuma que você é vascaíno frustrado, assuma. Assuma, não tem problema, amado. A gente ama do mesmo jeito. A gente ama do mesmo jeito. Se você está frustrado que o Jack talvez não vai subir primeira divisão, assuma. Fazer o quê, né? Não, seja você mesmo, assuma. Sabe, relacione-se. Relacionamento. Esteja perto. Exponha as suas... Exponha as suas necessidades. E permita-se ser abençoado pelos outros. Amém? Exponha as suas necessidades. Não se esconda, não esconda a sua vida quando tem problemas. Estão lembrados daquilo que eu falei do Flávio? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade que ele não tem. E eu tenho uma necessidade. Ao eu expor a minha necessidade, ele pode me ajudar e eu posso vencer. Mas se eu faço de conta que está tudo bem, que nada está passando, eu vou vencer essa minha dificuldade? Não. Preste atenção em algo. O profeta disse: você tem um pouco de azeite? Ok. Então vai pegar vasilhas emprestadas com os seus vizinhos. Se essa mulher fosse uma chata, fofoqueira, que arrumasse intriga com todos os seus vizinhos, arrumasse confusão com todas as pessoas, ela ia conseguir resolver o seu problema? Não. Uau! Tem problemas que você só vai resolver se relacionando bem uns com os outros.
porque você vai precisar um dos outros. Você recebe essa palavra? Diga ao senhor que está do seu lado, diga uns aos outros. Mas isso é igreja. Igreja não é templo, igreja é relacionamento. É uns aos outros. Número 5. Faça o dever de casa. Homework. Faça o dever de casa. Olha só. Depois disso, versículo 5, que Eliseu falou isso para ela, depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ela respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Toda conquista no reino de Deus, em primeiro lugar, ela é adquirida, conquistada no seu secreto com Deus. Depois, no público. As vitórias do Senhor, elas são conquistadas no secreto e não no público. Josué, ele entrou em Canaã e ele vai no monte, ele vê Jericó. Jericó é uma cidade intransponível. Muros de 9 metros de altura, de 6 de largura. Não tinha tanque, não tinha nada naquela época. Enorme. Muros duplos. Impossível de ser conquistado. Naturalmente. E Josué, ele foi orar. Ele foi para o seu secreto. E lá aparece para ele os príncipes dos exércitos do Senhor. Se apresenta a ele e diz: Josué, eu te dei essa cidade. Faça assim, assim, assim e assim. E Josué disse: aleluia, obrigado, adorou ao Senhor e foi embora. Passado alguns dias, ele conquista Jericó. E ele vai lá, roda 7 vezes, uma vez, 2 vezes, por 6 dias. No 7º dia ele roda 7 vezes e conquista a cidade. Aonde Josué obteve a vitória? Quando ele entrou em Jericó ou quando o Senhor deu a ele a palavra? Quando o Senhor deu a ele a palavra. O que ele tinha que fazer depois? Só confiar e tomar posse. Mas se ele não estivesse tendo um relacionamento com Deus, ele teria recebido a vitória? Sim ou não? Sim ou não? Não. Aonde eu e você obtemos a vitória? Nos secretos. Fechando a porta, buscando a Deus. Amém? Por isso, seu lado, você entendeu isso? Entendeu? Davi, certa feita, Davi chega de batalha, uma vez, mas Davi é extraordinário, sempre é assim. Os filisteus se levantam contra Israel. Os filisteus se levantam contra Israel. Aonde Davi vai? Pegar o seu exército e vai para o campo de batalha? Não, ele vai buscar ao Senhor. Ele diz: Senhor, o Senhor entregará os filisteus às minhas mãos? Ele diz: sim, entregarei. Davi vai e obtém vitória. Aonde ele obtém a vitória? Aonde ele obtém a vitória? Quando ele busca a Deus. Passado alguns dias, algum tempo, novamente os filisteus atacam Israel. E Davi vai novamente consultar ao Senhor. E ele já tinha obtido vitória, já tinha experiência, mas ele foi novamente consultar ao Senhor. Senhor, entregarás os filisteus às minhas mãos? E o Senhor diz: entregarei, mas lá por trás, pelas amoreiras, quando você ouvir um cavalgar de cavalos por sobre a copa das árvores, eu entregarei os inimigos na sua mão. Amados, a vitória, ela é liberada, você conquista ela na presença de Deus. Depois você só obtém ela. Amém? Então invista no seu relacionamento com Deus. O texto aqui diz que ela fechou a porta. É interessante o paralelo, porque quando Jesus, os discípulos perguntam a Jesus: mestre, ensina-nos a orar. É interessante que a única coisa que os discípulos pediram a Jesus para ele ensinar, foi ensinar os seus discípulos a orar. Eles não pediram a como pregar, eles não pediram como ensinar a expulsar demônios, a curar os enfermos, mas o texto diz que eles pediram: mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar.
E a primeira palavra que Jesus diz, a primeira frase é: quando orares, vá no seu quarto, feche a porta atrás de si. Busque a Deus, sozinho, comunhão com Ele, relacionamento. Mas você vai obter as suas vitórias, tendo tempo com Deus. Ali o Senhor fala com você, ali você obtém aquilo que você precisa. Deus é um Deus de relacionamento. Feche a porta, faça a sua lição de casa, relacionando-se com Deus. Agora foi quase um joguinho. Em segundo lugar da sua lição de casa, viva verdades espirituais. Viva com integridade e caráter. Tenha caráter. Mas caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Isso é caráter. Se você é uma pessoa, quando alguém está olhando, e outra, quando você está sozinho, me perdoe, mas eu preciso lhe dizer uma verdade para você. Você não tem caráter. Você é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Eu amo você de todo o meu coração, mas eu preciso lhe contar essa verdade. Mas você não é aquilo que você é no público, mas você é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Isso é você. Viva com integridade, faça a sua lição de casa. Aquilo que você fala é aquilo que você faz. Integridade. Você é por fora aquilo que você é por dentro. Integridade. Essa mulher, ela fez a sua lição de casa. E ela obteve um milagre. E talvez um dos itens, não menos importante, faça o dever de casa. Busque sempre mais ser cheio do Espírito Santo. Diga à pessoa que está do seu lado: você precisa. Diga com fé: você precisa, todos os dias, ser mais cheio do Espírito Santo. É interessante esse texto que a mulher, ela tinha um pouquinho de azeite e foi enchendo vasilhas. 1, 2, 3, 10, 20. O texto não diz quantas vasilhas. Mas é interessante perceber que enquanto tinha vasilhas vazias, enquanto havia vasilhas vazias, o azeite jorrava. Mas quando não teve mais espaço vazio, o azeite parou de jorrar. Mas o Espírito Santo, ele só vai encher você mais se você der mais espaço para ele. Deus, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Então joga alguma coisa sua fora. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Por isso João Batista diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você quer ser mais cheio com o Espírito Santo? Então você precisa fazer o quê? Diminuir. Quanto mais você diminuir, mais o Espírito Santo vai poder encher você. Mas se você estiver cheio de você mesmo, o Espírito Santo tem como encher você? Porque você já está cheio. Amados, aqueles que são cheios do Espírito Santo são aqueles que são vazios de si mesmo. Vazios de si mesmo. Mas tem coisas nas nossas vidas, nós só vamos conseguir conquistar se tivermos vazios de nós mesmos. E deixa eu fechar um ciclo aqui nessa história. Eu falei no primeiro item que 80% das dificuldades que eu e você nos metemos, nas saias justas, nos problemas, é eu e você que entramos nela. Não falei isso? Porque nós nos metemos nessas dificuldades quando estamos cheios de nós mesmos. Quanto mais vazio de você mesmo e mais cheios do Espírito Santo, menos dificuldades você vai ter. Você deseja isso? E menos encrenca você vai se meter. Por quê? O Espírito Santo vai conduzir você por pastos verdes e águas tranquilas. Você deseja isso para a sua vida? Aleluia. E o número 6 eu vou encerrar. Após vencer,
o que eu faço? E esse texto me chama muita atenção, que aqui no versículo 7, ela obteve um milagre, encheu várias vasilhas, ela foi e contou ao homem de Deus o que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Mas muitas pessoas, elas vivem as suas vidas de problema em problema. Sabe? Resolve uma crise hoje e amanhã entra em outra. Por quê? Eu e você precisamos aprender a viver uma vida vitoriosa. Conquistar uma vida vitoriosa dia após dia. Como eu faço isso? Avance cada dia mais em conhecer a Deus. É interessante perceber que quando essa mulher obteve o seu milagre, ela encheu a sua casa de vasilhas de azeite, ela não saiu por aí fazendo aquilo que ela achava que deveria fazer. Ela foi esperta, porque ela pensou: a mesma pessoa, o mesmo homem de Deus que me aconselhou e eu obtive o meu milagre, ele deve ser sábio o suficiente para ele dizer para mim como eu devo agora viver a minha vida. Interessante isso. Muitas pessoas, elas vêm para Jesus com um problema, amados, não tem problema nenhum nisso. A questão que é ruim é que depois que elas resolvem o problema, elas deixam Jesus. Jesus, certa feita, ele estava curando alguns enfermos, e ele chega uma pessoa, ele cura uma pessoa, e aí a pessoa é curada, ela tinha, se não me engano, não sei se era paralítica ou um cego, e ele diz para ela: vá, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, você obteve a sua vitória, vive em vitória. Aprenda a viver vitoriosamente. Amados, aprenda a viver vitoriosamente. Diga assim: eu preciso aprender a viver vitoriosamente. Então avance em conhecer a Deus, exercite uns aos outros, viva a igreja, se exponha, participe, esteja integrado, faça a sua lição de casa diariamente, sabe, busque a Deus, tenha um tempo de oração, da leitura da palavra de Deus. Você precisa disso. Mas essa pessoa, essa mulher experimentou um milagre extraordinário na sua vida, e você também pode experimentar. Não existe nenhum impossível para Deus. A sua situação pode ser difícil, mas Deus, ele pode operar milagres na sua vida. A questão é que ele não quer apenas resolver o seu problema, ele quer fazer da sua vida um milagre. Amém? Vou repetir isso. Jesus não quer apenas fazer o milagre do seu problema, mas ele quer fazer da sua vida um milagre. Da sua vida ele deseja fazer isso. Deus é um Deus de ação, um Deus de movimento, um Deus que quer tocar você, transformar a sua vida, transformar a sua casa, levar você a um padrão de vida que você jamais pensou ou imaginou. A palavra de Deus sendo verdade na sua vida. Ele deseja isso. Mas talvez alguns estejam pensando: mas o que eu fiz para merecer isso? Nada. Ninguém merece milagres, mas ninguém merece. Não existe mérito na ação de Deus. E isso é importante eu e você guardarmos. Mas será que eu mereço isso tanto de Deus? Mas você não merece, como eu não mereço nada. Mas Deus decidiu abençoar você. Deus decidiu fazer da sua vida um milagre. Deus decidiu operar na sua vida. Ele decidiu, porque Ele ama você. É desejo dEle. O Senhor Jesus quer mudar a sua história, mudar a sua natureza, mudar o seu destino. Antes eu e você estávamos destinados ao inferno, hoje eu e você estamos destinados ao céu, viver a eternidade na presença dEle. Ele quer mudar o seu destino.
Ele quer mudar a sua história. Antes, dentro de você, existia uma natureza que não conseguia perdoar, uma natureza raivosa, uma natureza vingativa, invejosa, e agora o Senhor Jesus entra na sua vida, e Ele tira essa velha natureza, Ele saca fora, e Ele transforma você numa pessoa doce, numa pessoa perdoadora, numa pessoa meiga, numa pessoa que expressa o reino de Deus. É isso que o Senhor faz na sua vida. Ele quer encher você do Espírito Santo. A força para você viver vitoriosamente é o Espírito Santo. Essa mulher, essa viúva desse texto, ela estava numa situação muito difícil, sem solução diante dos homens. Ela buscou a Deus, obedeceu a direção, fez a sua lição de casa, procurou como viver vitoriosamente, e a sua vida, e eu e você vamos encontrá-la no céu. Eu e você podemos escrever uma história extraordinária com as nossas vidas. Amados, extraordinária. As dificuldades que você tem, às vezes que você enfrenta, o Senhor Jesus quer tomar para si. Guarde bem isso. Mas eu e você precisamos chegar perto dEle, obedecê-lo mais. Amados, o Espírito Santo, Ele quer encher você mais. Mas você está muito cheio de você mesmo. Muito cheio de você mesmo. O cheio de si mesmo é aquele que diz: eu tenho o suficiente. Aquele que não se desespera. Aquele que não busca. Amados, essa é uma noite para eu e você aprendermos que eu posso viver além daquilo que já tenho vivido. Talvez você esteja passando por situações delicadas, difíceis. E pode estar passando. Mas eu quero dizer para você que Jesus quer operar milagres na sua vida. Ele quer mudar a sua natureza. Mas é necessário eu e você nos submetermos a Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. E eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma.